Senhor presidente, eu quero primeiro cumprimentar o equilíbrio de Vossa Excelência na condução, mas devo dizer que só estou falando, subindo na tribuna, para falar e me dirigir ao povo brasileiro para denunciar esse golpe. Se fosse para falar apenas para os senadores, eu não subiria essa tribuna. Porque o que acontece aqui é uma fraude, farsa, um teatro de mau gosto. Desde o começo desse processo, os senhores sabem, os debates na comissão especial do impeachment, o que precisa mais, depois de tantas testemunhas, os senhores sabem que não há crime de responsabilidade. Ficou comprovado que não tinha autoria da presidente da República no caso das pedaladas. Como pode ter crime sem ter autoria? Depois foi o próprio Ministério Público que disse que pedalada não era operação de crédito e mandou arquivar. Mas de nada vale os argumentos aqui. Desculpe, senhor presidente, mas isso aqui virou um balcão de negócios nesse jogo sujo do impeachment. Até melancia ganhou cargos nessa discussão. E olha que nesse momento nós somos juízes. Um juiz é um momento especial do Senado, em que nós não somos só uma casa política. Um juiz não pode negociar vantagens com a outra parte. Isso é crime, senhor presidente. Mas eu vou mais além. Eu fico impressionado a irresponsabilidade das elites brasileiras em apoiar uma aventura como essa. Quanto à presidenta Dilma, eu estou tranquilo, porque sei que se esse golpe se consumar, uma coisa ela vai conquistar, é seu espaço na história. A Dilma vai estar no panteão da história junto com Getúlio e Jango, vítimas de um golpe perpetrado por essas elites conservadoras do nosso país, que são irresponsáveis, porque não têm compromisso com a democracia. Nunca tiveram. Não tiveram contra Getúlio, contra Juscelino Kubitschek, contra Jango, uma elite brasileira que apoiou a ditadura militar desde o seu início. E tem mais, senhor presidente, quando eu falo disso, a irresponsabilidade de entrar nessa aventura, Michel Temer. Os senhores sabem que Michel Temer não sustenta esse governo até 2018. Uma delação de Eduardo Cunha acaba esse governo. Mas não é só Eduardo Cunha. São várias as delações contra o presidente interino. Os senhores estão fazendo um jogo de faz de conta. Estão esquecendo o que aconteceu esse fim de semana. Uma reunião no Palácio do Jaburu. Temer, Eliseu Padilha e Marcelo Odebrecht. Depois, 10 milhões em dinheiro vivo. Não dá nem para dizer que é para a Caixa 2 de eleição. 10 milhões em dinheiro vivo. E os senhores têm que assumir uma responsabilidade. Nós não estamos votando aqui só o afastamento ou não da presidenta Dilma. Nós estamos votando aqui se Michel Temer vai ser investigado ou não. Porque se ele vira presidente de forma definitiva, está muito claro, no artigo 86, parágrafo 4 da Constituição Federal, que diz que o presidente da República só pode ser investigado por fatos referentes a esse mandato. Então, se ele vira presidente, não pode ter investigação em cima dos 10 milhões da Odebrecht. Senhor presidente, é um presidente interino frágil. Todo mundo sabe que é sócio de Eduardo Cunha, autoritário, covarde. A senadora Vanessa Graziotin esteve presente na abertura das Olimpíadas. Que cena patética. Mandou tirar o seu nome da apresentação. Até na hora de abrir os Jogos, o locutor disse, agora vai ser abertos os Jogos Olímpicos. E não citou o nome do presidente. Mas mesmo assim, levou uma grande vaia, porque ele tem apenas 17% de apoio popular. Essa é a popularidade de Michel Temer. Senhor presidente, eu lamento muito que a gente esteja entrando nesse momento da história. Depois de todo o processo da redemocratização, da Constituição Cidadã do Dr. Ulisses Guimarães, dos avanços sociais, da inclusão social que houve no último período, onde a pobreza extrema
caiu de 25,5% para 3,5%. Muitos não lembram, mas antes de Lula e Dilma, nós tínhamos fome no Nordeste brasileiro. Nós conseguimos avançar com o salário mínimo 77% acima da inflação, com a política de cotas, que colocou os trabalhadores, a juventude negra, dentro das universidades. Acabamos com a escravidão das empregadas domésticas. Eles nunca, senhor presidente, perdoaram isso. Mas depois desse período de inclusão democrática, nós estamos entrando num momento muito perigoso da história do país. Nós não sabemos, depois desse afastamento, o que vai acontecer no nosso país. Nos preocupa muito a criminalização dos movimentos sociais, a prisão de um líder do MST de Goiás pela lei antiterrorista. Nos preocupa muito a repressão a quem coloca faixa de fora Temer nos Jogos Olímpicos. Isso que sempre existiu aqui no nosso país. Nos preocupa muito a declaração de um ministro supremo falando da cassação de registro do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro de 64. Teve gente que apoiou 64 achando que não era uma ditadura. Intelectuais como Alceu Amoroso Lima, Antônio Calado e Carlos Heitor Coni acreditaram naquele momento que em 65 ia haver eleições, o que houve em 65, o ato institucional número 1, acabando com os partidos políticos, e esses intelectuais foram logo para a oposição. Eu digo aos senhores, caçar o registro do PT, depois desse afastamento, para nós significa dizer que nós não temos mais democracia nesse país. Agora, quando atacam Lula e o PT, o fazem por um motivo. É porque esse golpe, senhor presidente, é um golpe de classe, é um golpe das elites dominantes, é um golpe da burguesia brasileira que quer retirar direitos dos trabalhadores. Eu tenho um gráfico muito interessante que mostra a evolução da participação dos salários no PIB. Eles estão convencidos, e dizem isso abertamente, que o problema das empresas brasileiras é que perderam sua competitividade porque aumentaram muito os salários dos trabalhadores. E vem eles, reforma trabalhista, terceirização, querem rasgar a CLT, reforma previdenciária, essa PEC 241, que significa o maior ataque à saúde pública, à educação pública. Para os senhores terem uma ideia, essa PEC limita os gastos de acordo com a inflação. Se existisse, de 2006 para cá, os gastos em educação, que foram de 103 bilhões em 2015, seriam de apenas 31. Os gastos de saúde, que foram 102 bi, seria de apenas 65 bi. O salário mínimo, que era de R$ 880, seria de apenas R$ 500. Mas também, senhor presidente, esse é um golpe contra a soberania nacional. Eles querem vender o Brasil, entregar tudo, entregar o pré-sal, entregar terras, empresas públicas, reservas indígenas, tudo que der lucro. Me impressiona muito como não foi divulgado pela imprensa nacional, só pela UOL, uma notícia de 13 de maio de 2016, que o Wikileaks diz que Michel Temer atuou como informante dos Estados Unidos da América. Essa informação saiu em todos os lugares do mundo. A nossa mídia aqui tenta esconder isso. Então é um programa antidemocrático e antinacional. Por fim, senhor presidente, o que eles querem fazer é transformar o Brasil num palco de uma luta de classes escrachadas. Eu digo aqui em alto e bom som, se vierem com esse programa, nós vamos resistir nas ruas desse país. Os senhores fizeram a primeira ofensiva neoliberal aqui nos anos 90. Caiu Fernando Henrique, caiu De La Rua, Carlos André Pérez, caiu Salinas Gortari no México. Essa direita brasileira, essa elite é tão irresponsável, tão antipovo, que vai se quebrar rapidamente porque o seu programa vai ser um programa de retirada de direitos violentos contra o povo brasileiro. E eu quero dizer que nós vamos resistir, vamos derrotar esses que querem impor essa política contra os trabalhadores. Se os senhores querem luta de classes, nós estamos preparados para combater no parlamento e nas ruas do país.